Olá, boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou falando aqui um pouquinho com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou Tatiana Camassi. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher bem comum, né? Comum porque eu sou um ser humano comum, como você, como eu, que erra, que acerta, né? E que, na verdade, está buscando aprimoramento, buscando evolução contínua, para que a gente possa estar sempre galgando aí alguns degraus na evolução da vida, né? E então, para quem não me conhece, eu sou essa mulher comum que vocês podem ver aqui aí no meu Instagram. Eu sou filha, né? Vim de uma família, sou filha do Sr. José e da Maria Lúcia, e exerço várias funções, né? Sou esposa do Fernando, sou mãe do Henrico, do Lourenço, né? Eu tive 4 gestações e 2 filhos vivos e 2 abortos espontâneos. Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda, acho que é isso, bem-vindo, né, o Breno. Então, a gente vai falar aqui sobre depressão, né? E o que está por trás disso, quais são as dinâmicas, né, que muitas vezes levam a pessoa a esse caminho, algumas coisas, né, já estou atropelando aqui o tema, voltando um pouquinho. Então, sou uma mulher bem comum, sou mãe, né? Sou profissional, trabalho como terapeuta sistêmica familiar, com constelação familiar e coach na área de relacionamentos, né? Então, a minha profissão hoje é essa, sou voltada para a área de terapia e de coach, uni todas essas, também a pedagogia, né, que também eu tive uma formação lá atrás e que para mim foi de extrema importância. Não atuo mais como, né, na área de pedagogia, na verdade, mas usei os meus conhecimentos, porque eu acho que tudo aquilo que a gente faz, nada é jogado fora, né? A gente usa, de alguma forma a gente usa na vida e vai construindo aí, porque eu agrego, né? Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu tive de conhecimento, eu agrego hoje na área onde eu trabalho, que é a área de terapia, né, de constelação familiar. Então, a constelação, ela abriu um campo de visão enorme para mim, né, para que eu possa olhar e saber o que está por trás das dinâmicas das quais a gente vivencia, né. Então, a constelação, ela trouxe essa visão, né, maior e mais ampla do que está por trás das doenças, do que está por trás dos emaranhamentos, do que está por trás das vivências, né, das doenças, dos problemas que a gente carrega. E então a sistêmica me trouxe como ferramenta, né, terapêutica, essa visão realmente de algo maior, né, o que está por trás de tudo isso. Então, e muitas vezes o que a gente descobre é que, assim, existem inúmeras situações, né, inúmeros problemas que estão por trás disso, e que a maioria é de fundo emocional, né, onde de alguma forma as pessoas, pelas vivências, pelas experiências da vida, acabam ficando presas, né, e a gente vai falar um pouquinho disso no tema de hoje, que é depressão, né? E é um tema extremamente delicado e ao mesmo tempo que eu faço questão de falar, né? Que eu trago aqui do que pode levar à depressão na visão sistêmica, né? Do que dentro do que eu estudo, né? Dentro do que eu trabalho, esse olhar. Então, dentro disso, o que traz essa visão, né? O que as dinâmicas que estão
acometem as pessoas e o que isso acarreta na vida da pessoa, né? Então, quando a gente fala de depressão, aqui eu estou falando terapeuticamente no sentido da visão sistêmica, tá? Eu não estou falando de outras coisas, e eu acho que assim, uma coisa não desagrega a outra, uma coisa não tira a importância das outras, né? Porque a depressão hoje é um mal do século, né? É um mal que acomete em muitas pessoas hoje, né? Eu até ia trazer uns dados estatísticos aqui hoje, mas eu esqueci. Eu trago depois em um próximo momento, tá? Que hoje muitas pessoas, né? Principalmente por conta da pandemia e várias questões exacerbaram aí e tem tido um alcance maior dessa doença, né, depressão. E a gente não pode simplesmente falar que isso não existe ou que isso é bobagem, não há nada disso. A depressão, ela mata quando ela não é cuidada, né? Então a gente tem que ter um cuidado um pouco mais, assim, um pouco maior quando a gente fala sobre isso, né? E aí você pode falar, como é que você sabe disso, né? Eu já passei por isso também. E na minha história familiar, né, a minha mãe, muito próxima a mim, né, a minha mãe teve, né, depressão. E a depressão é um dos caminhos, uma das portas, né, para se chegar ao câncer também. Vamos dizer assim, que começa ali, né? Então vai desencadeando um monte de outras doenças a partir desse caminho da depressão. Então, na minha história familiar, né? A minha família de origem, né? Muito próxima a minha mãe teve, então, a depressão, teve também câncer, né? Inclusive faleceu por conta do câncer. Então, existe muito forte isso, né? E aí, eu pesquisei várias coisas, né, sobre isso também. O câncer, a depressão, ela não tem um gene da depressão, né? A depressão é uma doença familiar, né? Então, por exemplo, no meu caso, existe uma grande probabilidade, né? Óbvio, de ter esse desenvolvimento dentro do meu sistema familiar, já que a minha mãe teve. Isso não quer dizer que seja um destino, tá? Isso quer dizer que existe uma probabilidade de ter, porque existe um campo fértil para que isso aconteça, né? Assim como o câncer também, porque dentro do meu sistema a minha mãe teve e o meu pai também. Então existe um campo fértil para que isso aconteça. Claro que por conta da constelação existem algumas questões e por isso que eu me aprofundei mais ainda, né, na constelação, nesse campo da constelação familiar, para compreender melhor essas dinâmicas e tudo aquilo que me leva, né, ou que pode influenciar a minha vida e a vida dos descendentes, né, dos meus filhos, netos, bisnetos, enfim, de todas as gerações futuras. Então eu estudo muito e pratico também, já participei de várias constelações, para que eu entenda, né, ou eu compreenda e eu possa saber o que é isso, como é que é isso, para que eu possa praticar isso também com os meus clientes. Então, eu estou contando aqui um pouquinho dessa história até para que vocês entendam, né? O que ela sabe, o que ela entende sobre isso, o que ela conhece sobre isso. E eu estou abrindo aqui um pouquinho para vocês do que é isso, né? Como é que eu cheguei a isso, qual é a minha história, o que eu tenho de experiência, de vivência, e como é que eu posso falar sobre algo se eu não vivenciei. E, na verdade, eu vivenciei, né? Não só com a minha mãe, mas eu também vivenciei durante algumas questões da minha própria vida, né? Então, eu tive um quadro depressivo também quando eu passei pelos abortos,
né? E eu tive também esse quadro depressivo quando a minha mãe faleceu. Meu pai também estava doente, né? E um tempo depois que isso aconteceu foi que eu realmente caí e que eu precisei buscar ajuda, né? Porque até então muitas vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda, que a gente dá conta sozinho, E na verdade é um mero engano, sabe? A gente realmente precisa de ajuda, a gente precisa de outras pessoas que possam nos ajudar a compreender e a sair deste lugar, né? Porque muitas vezes não é fácil a gente sair desse lugar e muitas vezes não é fácil a gente se dar conta de que a gente está nesse lugar e de realmente compreender que a gente precisa de ajuda, né? Porque quando a gente chega nesse lugar, a gente entende que a gente precisa de ajuda, às vezes com medicamentos, também muitas vezes com terapia, né? Psicólogos, constelação familiar, enfim, N situações, N recursos que a gente tem à nossa disposição que nos ajudam a sair deste lugar, né? E a compreender quando é que a gente está chegando perto desse lugar também. Então vamos lá. Só para que você colocar aqui para vocês realmente entenderem um pouco melhor como é que eu cheguei a isso e o porquê que eu falo sobre isso, né? Que eu trouxe esse tema aqui, tá? Então vamos lá. A depressão é um sinal, né? Falando daqui do ponto de vista sistêmico, dos conhecimentos que eu tenho. A depressão é um sinal que o amor não está fluindo, que existe algo no sistema familiar, no campo morfogenético, né? E esse campo que atua sobre nós, independente da gente ter consciência ou não, de ter essa sabedoria ou não, de conhecer, de compreender, de entender, né? Mas existe um campo em que todas as informações elas estão ali e que a gente, querendo ou não, a gente acessa, a alma, né? Acessa esse campo de informações. Então, que esse amor não está fluindo, né? Então é necessário que esse amor flua, né? É necessário fluir do amor para que a gente possa viver plenamente, né? Para que a gente possa ter uma vida plena em harmonia com a natureza. Porque quando isso não acontece, se instala o caos, né? Se instala vira algo que é caótico, né? E aí começa a ser essa desordem dentro do sistema familiar. Então, aonde muitas vezes inverte-se, né? Um entra no lugar do outro, né? As funções estão em desordem e eu vou falar sobre isso numa próxima live, sobre as funções principalmente e o que isso, né? Na nossa vida isso influencia ou não. Mas vamos lá. Então a depressão muitas vezes são bloqueios, né? Uma situação que a gente não consegue avançar. Você não tem energia para avançar, você não tem energia para seguir em frente. Existe algo que vai afundando, né? Existe uma energia que vai puxando a gente, que vai afundando a gente. Então, muitas vezes a depressão a pessoa, né, sente uma profunda tristeza, uma tristeza profunda dentro de si, muitas vezes sem saber o que é e como é e de onde vem, né? Mas existe esse sentimento, essa tristeza profunda, né? E que quando existe esse movimento, essa tristeza profunda, muitas vezes é como se isso levasse a pessoa a um caminho de morte, né? Porque a pessoa ela não tem vontade de viver, ela não tem vontade, não tem ânimo, não tem, existe uma desesperança, existe uma descrença, existe uma não vontade de viver, né? Então
Só que quando a gente fala na sistêmica, existe isso de que os vivos e os mortos pertencem, sabe? Tanto as pessoas, mesmo que já morreram, pertencem a esse sistema e muitas vezes continuam atuando e nesses movimentos, né, de inclusão, porque muitas vezes existem exclusões no sistema. Por isso que acontece de vir, né, essa depressão. Mas sempre que a gente tem medo de algo, a gente não aceita, né, muitas vezes como a morte, a gente está rejeitando algo, a gente está excluindo isso. Porque quando a gente não aceita algo, a gente exclui, a gente rejeita. Isso é um movimento antinatural, né? E vai contra as leis da natureza, né? Contra as leis que regem o sistema e regem a vida, porque isso não é só algo que eu estou falando aqui, mas existem essas leis que atuam na minha vida, na sua, na do outro, de qualquer pessoa, independente da pessoa querer ou não, independente da pessoa ter conhecimento ou não, independente da pessoa conhecer ou não, ter contato com isso ou não, ela vai atuar, sabe? Então, muitas vezes, por não querer lidar com a dor da perda, né, a gente fica preso na tristeza e a gente limita, né? A gente limita a nossa vida, a gente fica preso lá no passado. Então, a depressão é um movimento de ficar preso, aprisionado no passado, em algo lá atrás. A depressão, ela faz com que a gente fique preso. É uma dinâmica de aprisionamento lá no passado, de dinâmicas infantis, de aprisionamento do passado mesmo, de vivências da própria história de vida da pessoa, né? Então, às vezes acontece, por exemplo, se um excluído, né, morreu de forma trágica, se uma pessoa, né, no seu sistema morreu de forma trágica, cometeu suicídio, ou até mesmo uma morte, né, por conta de um trauma na família, é possível que seu destino, né, o destino seu, meu, enfim, de qualquer pessoa, seja reproduzido por conta dessas leis que atuam, né, dentro da nossa vida. Essas leis atuam na nossa vida, trazendo, oi, seja bem-vindo. Então, essas leis, né, naturais da vida, elas atuam na nossa vida, independente da gente querer ou não, né? Então, muitas vezes na sistêmica a gente fala que encarar aquilo que dói, né? Encarar aquilo que de alguma forma nos dói, nos machuca, né? Então é necessário para a gente encarar isso de uma forma adulta, né? A criança ela não consegue, porque a criança ela tem esse mecanismo, né? Ou dela fugir, ou de paralisar, ou de lutar, né? Então o adulto ele consegue ter esse discernimento, né, do o que ele pode, o que ele não pode, esse potencial de lidar com situações, mesmo que sejam dolorosas, mesmo que sejam doloridas, né? Então tem esse potencial, né? Muitas vezes as pessoas deprimidas, né, elas estão tristes, ansiosas, elas se sentem vazias, ficam preocupadas, né, impotentes, se sentem inúteis, desesperadas, né, despreparadas também. Então, tudo isso tem, a pessoa que tem depressão, ela sente isso dessa forma, né? Então, vamos entrar aqui em algumas dinâmicas, né, que isso causa na nossa vida, né, que traz, e na verdade o que acarreta na nossa vida, o que traz essa depressão, né? Então, quando a gente fala de depressão, a gente fala de fluxo de amor, daquele fluxo de amor que por algum motivo ficou interrompido, em alguma coisa lá no passado, esse fluxo ficou, é como se um rio, né? Imagina um rio da vida, né? E essa água flui, né, por esse rio. Mas por algum motivo, algo começa a bloquear
essa água e essa água começa a não fluir mais, né? Existem algumas pedras, algumas coisas que bloqueiam o fluxo natural da água. Então, isso é como se fosse na depressão também. Existe esse fluxo, né, de amor, esse fluido de fluir da vida, esse fluir de amor que por algo, né, na sua vida faz com que essas pedras vão se colocando ali e vão limitando a passagem desse fluxo de amor, a passagem desse por algum motivo, né? Algo ficou aprisionado lá na sua infância, lá no seu passado, de situações, né, que foram dolorosas, situações difíceis e que por algum motivo ficou, essa alma ficou aprisionada, né? Essa dor ficou represada ali. E é claro que quando existe essa dor, né, existe por outro lado uma raiva que fica ali, né? Porque quando existe uma dor, existe uma ferida, de alguma forma a gente busca, né, nos defender disso. E muitas vezes essa defesa que a gente tem é algo que a raiva nos proporciona uma ação, né, de fazer com que isso que a gente viveu lá atrás, aquela dor e tudo, a gente possa sair dela. Mas o problema é que, assim, muitas vezes esse fluxo, né, natural de amor, o que a gente chama, né, o Bert chamou isso de amor interrompido, muitas vezes traz mágoa, sofrimento, dor, porque existiu algo lá na infância que ficou interrompido. Esse fluxo natural de amor não pôde ir, né, naturalmente, não pôde ser completado, não pôde fluir, porque existe uma dor, um sofrimento, uma mágoa. Isso para a criança, tá? Para a nossa criança, que de alguma forma isso ficou ali. E fazendo o filho negar. Muitas vezes, quando existe esse amor interrompido, faz com que o filho negue a própria mãe, negue o pai, né? E quando existe essa negação, quando existe esse negar a mãe, né? Eu não quero mais a minha mãe, eu não posso mais ir para a minha mãe, eu nego a minha mãe, né? O tomar a vida que veio através dela, eu nego isso. Então, quando existe essa negação, essa rejeição de alguma forma, existe dentro de nós essa raiva, né? E aí eu nego isso, porque para mim foi uma dor forte, foi um sofrimento, foi algo ruim. E porque foi ruim, eu rejeito. E eu não quero mais ver, eu não quero mais passar por aquilo, eu não quero vivenciar aquela dor novamente, né? E ao não querer vivenciar, eu nego isso, eu excluo, eu rejeito. E aí acontece de não tomar a vida que veio deles, né? Tanto do pai quanto da mãe, né? Muitas vezes esse movimento é com a mãe. Então eu nego o que vem deles, né? E quando eu nego o que vem deles e essa vida, né? Eu nego a mim mesmo. E negando a mim mesmo, eu não tenho força, eu não consigo ir além, eu não consigo viver, eu não consigo ir para a vida, né? Eu começo a ir em direção à morte, porque existe algo ali que está doendo, que tem uma dor muito profunda, né? E aí, quando eu percebo que eu nego a vida, né? Eu sou formado metade pela minha mãe e metade pelo meu pai. Então, sou 50% pai e 50% mãe, né? E quando eu faço esse movimento, eu me coloco longe, né? Da minha origem, de quem eu sou, da onde eu vim, que é a minha força de vida.
A força da vida vem do meu pai e da minha mãe, dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus bisavós. A força, o fluxo de amor veio para mim através dessas pessoas. E se eu nego, se eu rejeito, eu entro num caminho antinatural, um caminho de fuga, um caminho de dor, um caminho de sofrimento. Então, o sofrimento é eu vivenciar, né, e ficar neste lugar de sofrer, de dor e de menos, de ir em direção à morte, né? Porque ao eu não querer viver, eu não ver sentido mais em viver, eu não ter mais esse sentido na vida, eu estou caminhando para a morte, né? Seja de um jeito ou seja de outro, porque a vida é você viver, é respirar, é dar o seu melhor, é ter prazer em viver. E a pessoa que está em depressão, ela não tem esse prazer de viver. Ela não tem esse prazer da vida em si, né? Então, e muitas vezes pode ser, por exemplo, a dinâmica, né? O que pode desencadear a depressão, né? Porque aqui eu vou falar do que pode desencadear, de dinâmicas que podem desencadear essas depressões, né? Então, alguém que faleceu precocemente, por exemplo, um irmão, uma irmã que faleceu precocemente, né? Ou teve um aborto, seja ele espontâneo ou provocado, isso pode desencadear a depressão, né? Então, é um fator que a gente chama desencadeante, tá? Não é um fator que é predisponente, porque o fator predisponente está ligado exatamente à questão que eu falei, desse amor interrompido, desse fluxo de amor que veio lá de trás, em relação à mãe, né, e ao pai, mas principalmente à mãe, tá? Então, alguém que faleceu precocemente, né, e que de alguma forma não foi dado um lugar, né, no sistema. Então, por exemplo, se existe um filho, né, anterior, né, e que existe uma ordem. Então, por exemplo, existiu um filho, o primeiro filho, que por algum motivo não nasceu, tá? Ou nasceu e morreu, enfim. E aí vem um filho depois, e os pais chamam esse filho de primogênito, né? Esse filho que veio depois de primogênito. Esse filho que é chamado de primogênito, ele sente na alma dele como se ele tivesse usurpando o lugar de alguém. E aí tem esse movimento pro menos, porque se o outro, que é o primogênito, que foi o primeiro, que não pode nascer por qualquer motivo, né, eu sinto, quando eu estou neste lugar, que eu estou usurpando o lugar desta pessoa que já pertence ao meu sistema. Então, por isso, faz com que a gente, de alguma forma, né, esse filho pode ser que tenha dificuldade de aprendizagem, pode ser que tenha hiperatividade, pode ser que tenha rebeldia, porque de alguma forma ele está mostrando que ele está fora do lugar dele, que este não é o lugar dele, que ele está numa função ou num lugar que não pertence a ele, que ele está roubando o lugar de alguém, que ele está usurpando esse lugar que não pertence a ele, né, que pertence a uma outra pessoa. Pode ser também, né, quando a gente fala de depressão, a depressão é uma fuga da vida, né? Então, a depressão é viver no passado. Eu não vivo no presente. Eu vivo de alguma forma lá no passado, porque eu estou presa no passado neste fluxo interrompido de amor, né? Porque de alguma forma é como se esse rio, esse fluir da vida não existe mais, né? Então, eu estou preso em alguma dinâmica lá do passado, principalmente na dinâmica infantil, de algo em relação
a mãe, né? Que existe uma questão que ficou... Eu, como criança, eu ainda estou presa lá no passado, porque algo não foi resolvido. Pode ser que eu ainda espere algo, né? Ou queira algo da minha mãe, e que ela não pôde me dar, por algum motivo. Pode ser que essa mãe pode ter tido uma depressão, né? Durante a gestação, e por esse motivo... ela já passou essa dinâmica para esse filho, então, por esse motivo, já existe ela já deprimida, né? Pode ser por N questões, né? Já existe uma tendência a esse filho ter depressão também. Essa mãe também pode ser que depois, né, do pós-nascimento desse filho, ela pode ter tido uma depressão pós-parto também. E que, de alguma forma, vai influenciar a vida desse filho. Porque também essa dinâmica pode atuar na vida dele, trazendo essa questão da depressão, pelo fato dessa maternagem já ter tido algum comprometimento, entende? Então, por ter tido uma dinâmica negativa na vida desta mãe, que de alguma forma teve esse, vamos dizer assim, um colorido, né, negativo, uma dinâmica negativa que vai influenciar esse filho, né, nessa depressão. E a pessoa que tá nesse lugar, né, de depressão, que é essa fuga da vida, que é esse, de alguma forma, viver no passado, né, frequentemente a pessoa deprimida, ela tem uma visão negativa de si mesma. Ela tem uma desvalorização de si. Ela não consegue se ver de outra forma, a não ser de forma negativa, e se vê e se desvaloriza, né? Existe essa desvalorização de si mesma. Ela não vive no presente, ela fica presa lá no passado, e podem ser essas outras dinâmicas, né? Nesse fluxo de amor interrompido entre ela e a mãe. Por conta das dinâmicas na própria maternagem. E muitas vezes, se a gente investiga dessa mãe, a mãe da mãe, muito provavelmente também tem uma dinâmica de maternagem também de forma negativa. E aí foi só passando essas dinâmicas adiante, né? Então, por isso que é importante a gente observar o que aconteceu na história familiar, o que aconteceu nessa maternagem e que pôde influenciar a vida dessa pessoa hoje, né? Nessas dinâmicas que a pessoa vive hoje. Porque, às vezes, essas questões, né, de perdas de emprego, porque muitas vezes, se a gente observar, a depressão, o fator desencadeante da depressão hoje pode ser N questões, né? Então, pode ser a perda de um ente querido, pode ser problemas financeiros, pode ser doenças, né? E a depressão é uma porta aberta para outras doenças, né? Então, a partir da depressão podem vir outras doenças, como o câncer, como doenças autoimunes, enfim, outras doenças a partir deste lugar, a partir desse adoecimento, dessas dinâmicas dentro do sistema familiar, né? Então, várias dinâmicas, né? Então, falando da questão da depressão, várias dinâmicas, a criança, né? Existe lá no passado
várias dinâmicas que fizeram mal a essa criança, né? Na infância. E por ter essas dinâmicas que fizeram mal a essa criança, geralmente vem uma raiva, né? Uma raiva de alguém que eu amo, né? Então, eu tenho uma raiva de alguém que eu amo porque eu quero algo, mas eu não posso expressar, eu não posso pôr para fora, eu não posso dizer. Porque senão algo vai acontecer, né? Eu posso ser abandonado, eu posso ser rejeitado, e aí vai levar aquela dinâmica novamente. Então, muitas vezes, o que acontece? Quando eu não posso expressar, eu não posso colocar para fora, eu jogo essa raiva para dentro de mim. E isso vai me fazendo mal. Isso vai fazendo com que eu adoeça, né? Porque eu vou me culpando por eu sentir isso, por eu ter esse sentimento, essa raiva de alguém que eu amo, mas que eu não posso expressar, que eu não posso colocar para fora, que eu não posso demonstrar. E aí eu acabo com isso me destruindo, jogando essa raiva para dentro de mim, né? Eu faço isso comigo mesmo, né? Então eu jogo a raiva contra mim mesmo. O gatilho, né? Quando eu coloquei aqui que existe situações que podem desencadear a depressão, e essas questões, que podem desencadear, né, a depressão, é aquilo que eu falei. O que acontece? Isso aqui é um gatilho para desencadear algo que eu já tenho aqui dentro desse sistema, algo que eu já tenho em mim, porque existiu um fator predisponente, né? Existe esse fator que está aqui dentro e que é predisponente, que quando algo acontece, então uma perda de pessoa, de emprego, uma situação financeira ruim, uma separação, né? De um marido, da esposa, existe essa situação que é um fator que desencadeou essa depressão que já tinha, né, essa predisposição a ter isso. O que é esse padrão, né? O que é a predisposição, né? A dinâmica, ela já estava lá, ela já existia dentro de mim. Porque é o que a gente chama de padrão de funcionamento. A pessoa já tem esse padrão de funcionamento. Ela já tem esse padrão de negatividade, de desvalorização de si mesma dentro dela e na família, no sistema familiar. Ela já tem isso. Então, quando uma dinâmica, quando algo acontece, é um evento, né, que pode desencadear, que é o gatilho que vai fazer com que haja essa depressão. Então, esse padrão de funcionamento tem a ver com a interpretação das situações da vida, né? A forma como eu olho, como eu percebo, como eu sinto as coisas na vida, como eu penso sobre a vida, como eu penso sobre mim mesmo. Então, muitas vezes, o caminho, né? Muitas vezes a pessoa sente que está afundando, que está afundando, que aqui dentro, né? Tem alguma situação que está afundando, e aí tem um humor cada vez mais para baixo, que é a questão do ser deprimido, né? E aí, muitas vezes, porque ela já sabe, ela tem consciência, né, que ela tá chegando nesse lugar. E muitas vezes, para não demonstrar, ou muitas vezes para negar para si mesma, ela ela vai reagir e fazer o oposto, para esconder a depressão que está acontecendo. Então, é uma reação para esconder o problema. Mas muitas vezes ela não é para esconder do outro, mas para esconder de si mesmo.
Uma outra dinâmica que a gente, assim, que acontece, né? E se você for ver aí, até já ouvi falar de inúmeras pessoas realmente que já passaram por isso, são os humoristas, que são aquelas pessoas que utilizam o humor para sobreviver. Mas muitas vezes elas utilizam isso para controlar, para segurar como um mecanismo diante dessa situação, entende? Diante da depressão. Então elas utilizam isso para controlar isso ou para segurar, para manter aquilo ali sob controle. Então, muitas vezes é isso, né? Então, essa depressão é essa raiva contra si mesmo, né? Que é a dinâmica, quando eu preciso fazer uma mudança aqui fora, por exemplo, né? Algo que de repente uma mudança importante que eu preciso fazer aqui fora, mas eu não tenho força, eu me culpo por querer fazer essa mudança, por querer fazer isso. E aí eu acabo me punindo porque eu jogo essa raiva dentro de mim, né? A raiva, ela ajuda a impulsionar e a fazer com que tenha uma ação. Só que a ação eu não posso fazer isso aqui com alguém aqui fora, né? Eu não posso jogar a raiva em cima de alguém que eu amo. Então eu jogo em cima de mim. Então, a verdadeira raiz da depressão, né, é essa desvalorização, essa desqualificação, é o significado que eu tenho e que eu recebo com aquele primeiro vínculo que eu tenho. E o primeiro vínculo que eu tenho é com a minha mãe. Então, muitas vezes, o que a gente consegue observar é que nessa relação, né, de mãe e filho, muitas vezes, como eu já demonstrei aqui, às vezes, nessa relação mãe e filho, né, e nesse primeiro estágio de vida, que é lá na gestação e depois na amamentação, aqui quando o filho nasce, que é essa questão da depressão, que pode afetar o filho, né, nessa questão da depressão. Porque muitas vezes existe primeiro essa questão do existir, né? Eu existo aqui nessa família, eu pertenço a essa família, e aqui eu já estou falando de sistêmica, né? De existir, de pertencer. Eu tenho o direito de existir, eu tenho o direito de pertencer, eu pertenço a este mundo, a esta família, a este meio. Então, se eu de alguma forma, essa mãe passou por uma situação, né, ali durante a gestação, se de repente não foi uma gestação esperada, se foi algo que aconteceu, que de repente ela se sentiu sozinha, que ela não tinha a presença do homem, do marido, do pai, de repente essa gestação pode ser que tenha uma conotação negativa, né? E aí, essa conotação negativa é que vai fazer e vai influenciar este filho, né, a ter esse quadro depressivo, né, a ter e a estar nesse quadro depressivo porque este filho vai sentir que ele não foi desejado, ou porque de alguma forma algo ali, de repente, não foi legal, né, porque eu queria, eu preciso existir, eu preciso pertencer, mas essa gestação, eu tenho uma conotação negativa. A minha vida tem uma conotação negativa. O meu existir tem uma conotação negativa. A minha presença tem uma conotação negativa, né? Então, isso tem essa carga, né? Pode ser mais intensa ou mais frequente, né? Então, por isso que eu falei, se a mãe deprimir, né, durante a gestação ou durante o pós, né, quando a criança nasce, essa criança tem uma tendência realmente a ter um processo depressivo, a entrar num processo depressivo, porque existiu essa dinâmica materna, né? Algo ali dentro desse sistema que não foi
né? Não tinha algo positivo, que teve de alguma forma algo negativo, essa conotação negativa. E que aí, por conta disso, esse filho não se sente pertencente, né? Ele não se sente acolhido, ele não se sente nutrido, ele não sente que ele existe ou que ele pode existir, que a presença dele na vida é algo positivo, que a presença dele no mundo é algo positivo e é algo bom, né? Então, por isso que a criança, existe essa fase, né? E nessa fase, que é a fase oral, que é a fase em que a criança, né, primeiro meio que o cerca, né? Então, a criança é o elemento. E aí, o meio que o cerca, primeiro é o útero, que é esse mundo emocional da mãe, né? E depois é quando ele nasce, que é onde as necessidades básicas do bebê são supridas. Então, se essa mãe estava depressiva e de repente ela não conseguiu amamentar essa criança, ela não conseguiu pegar essa criança no colo, ela não conseguiu dar esse acolhimento, essa segurança, esse amor que essa criança necessitava, né? Desse existir, desse nutrir, essa criança vai ter essa conotação, ela vai sentir isso, não que ela vai pensar, porque a criança não pensa, o bebezinho não pensa, ele vai sentir esse meio, e esse meio é o lugar onde ele existe, é o lugar onde ele está inserido, é aquele meio, né, que primeiro é o útero e depois é aqui fora, né, é o meio familiar, né. Então, como é que existe, como é que está esse meio familiar? Se é positivo, se é negativo, se tem uma conotação negativa, ele tem por isso que é esse fluxo de amor interrompido. Por isso que a gente observa que existem essas questões que fazem com que esse fluxo seja interrompido, né? E aí, na constelação, a gente consegue trazer de volta esse fluxo de amor, que é essa restauração, que é esse amor novamente que flui na vida, né? Da mãe, da vida do filho. Então, quando esse fluxo é restabelecido, existe novamente o fluir da vida através dessa relação, né, mãe e filho. O que mais? Deixa eu ver aqui. Então, muitas vezes, nesse lugar, né, o bebezinho, ele sente que ele precisa se afastar, porque aquilo tá doendo. Ele sente uma raiva, né, que quer se afastar da mãe. Só que, por outro lado, ele sente que isso não é bom, que isso não é legal, que ele não pode, porque se ele se afastar da mãe, ele precisa da mãe para sobreviver. Se ele se afastar da mãe, ele morre. Então, muitas vezes também, em algumas situações, eu também já tive pacientes, né, clientes que, na verdade, também já tiveram esse problema da depressão, que trouxeram isso, e que o que estava por trás é essa desvalorização de si mesmo, porque nessa gestação existiu algo que teve essa conotação negativa, né? Então, e aí, por ter essa conotação negativa, muitas vezes a pessoa pensa, a culpa é minha por ter estragado a vida da minha mãe, a culpa é minha por ter vindo, né? A culpa é minha por ter nascido, a culpa é minha, então minha vida não... às vezes tem, né, essa conotação, a minha vida não deu certo porque você nasceu, a minha vida foi ruim com você, né, você estragou minha vida, enfim. Então, existe essa conotação negativa e que traz, muitas vezes, esses problemas, né, dessa depressão. E qual é o caminho, né, para que a gente possa restabelecer esse fluxo de amor? É onde a pessoa se coloca nas leis do amor
E ela sente que ela pode pertencer e existir da maneira como ela é, né? E olhar para a mãe, sabendo que a mãe é o que ela é e como ela deu conta de ser. E o que ela pôde fazer com aquilo, com as dinâmicas que aconteceram na vida dela também, né? Então, eu amo a minha mãe. E odeio, tenho raiva das dinâmicas que acontecem e que me trouxeram esses infortúnios, que me trouxeram essa dor, né? Então, eu tenho raiva dessas dinâmicas que talvez eu gostaria que tivessem sido diferente, porque eu queria, né, que a minha mãe tivesse feito isso, mas que eu tenho raiva, né, de não ter tido o carinho, o acolhimento ou o amor que eu necessitava e que eu precisava dela. Então, quando a gente faz isso, né, a gente restabelece o fluxo de amor, né, esse fluxo de amor e de entre mãe e filho, né, quando a gente traz à tona esse amor que está aí na história. Então, eu vou pedir para que vocês, antes de terminar, eu vou fazer um exercício com vocês aqui rapidinho. Eu não tenho nada aqui, porque eu também não separei nada. Vamos imaginar aí que você é essa pessoa, né? Vamos imaginar aí que você é essa pessoa e que a sua mãe é essa pessoa, tá? Então, eu vou aqui... colocar assim que vamos fazer algumas respirações antes da gente entrar em contato com isso, fazer esse exercício. Vamos tomar, antes de mais nada, algumas respirações, puxar o ar profundamente, soltar mais uma vez. Soltar. Então, vamos colocar você aqui como este personagem e a sua mãe como este personagem. E aí, um de frente para o outro. Vai entrando em contato com isso, vai entrando em contato com ela. E aí, nesse lugar, você vai olhar para sua mãe e dizer: querida mamãe, obrigada por tudo que você me deu. Eu reconheço e agradeço pela vida que veio através de você. Eu vim de você. Em mim tem 50% você e 50% meu pai. Eu agradeço você por isso. Agora, eu deixo com você todos os seus problemas. Eu tive muita raiva, porque eu queria muito o seu amor. Eu queria muito o seu acolhimento. Eu queria muito que você tivesse me pego no colo, que você tivesse me aninhado, que você pudesse ter cuidado de mim. Eu precisei muito de você. E por isso eu tive muita raiva, por você não estar ali, por você não estar disponível para mim, por você não ter me olhado, por você não ter me visto, por você não ter querido ficar comigo. E eu amo você, porque você é minha mãe. Te agradeço pela vida que você me deu. E agora, eu tomo o meu caminho. Eu vou para a vida conquistar e conseguir, porque eu mereço amor, eu mereço a vida, eu mereço e eu pertenço à vida.
Eu pertenço à vida e a esta família. Agradeço pela vida que você me deu, pela vida que você pôde me dar. Aquilo que você não me deu, eu conquisto, eu vou para a vida e eu conquisto sozinho. Eu por mim mesmo. Obrigada. E aí você fica aqui por mais algum tempo, por mais um tempo olhando para sua mãe. E você faz uma profunda respiração e reverência. Puxa o ar. E solta profundamente. E se despede, seguindo o seu caminho. E com esse exercício, eu termino essa live e deixo vocês com essa imagem de amor e desse fluxo de amor que flui novamente para você e na sua vida. E com isso, eu termino essa live, deixo vocês com essa imagem, com essa sensação e com o pertencimento de que vocês pertencem à vida, de que vocês merecem viver, de que vocês merecem ser felizes. E gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por quem vai assistir, gratidão também por quem vai compartilhar. Porque da mesma forma que esse exercício serviu para você e vai servir para outras pessoas também. Então compartilhe essa live com outras pessoas, para que outras pessoas também possam se beneficiar com este exercício e, de alguma forma, vai ajudar outras pessoas a sair deste lugar. Então eu conto com você para que outras pessoas também sejam beneficiadas, também possam, de alguma coisa, sair dessa live transformados e com uma nova percepção da vida, com uma nova percepção de mundo, com uma nova visão da vida e de si mesmo. Você pertence. Eu vejo você. Gratidão e até a próxima live. Conto com você para deixar o like, para me contar como é que foi esse exercício para você e o que transformou a sua vida a partir desse exercício e a partir dessa live. E o que você vai, a partir disso, compartilhar esse exercício, essa live com outras pessoas, para que outras pessoas também, assim como você, possam ser beneficiados. Para que a gente possa fazer crescer esse movimento e esse fluxo de amor contínuo na minha vida, na sua vida e na vida de outras pessoas. Te espero na próxima live.